Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa conversa online. Dou as boas-vindas a todos os que estão presentes. De facto, não é fácil estarmos a organizar uma conversa, um evento, apesar de informal, é um evento académico em agosto, mas como costumamos dizer, olhem, a culpa foi de Dom Sebastião, que resolveu fazer a batalha no dia 4 de agosto. Podia ter feito no mês anterior, mas pronto. E então, quer dizer, esta conversa, que se pretende informal, tem como principal objetivo evocar esta data, ainda para mais porque nós tínhamos o nosso congresso, o principal congresso, o nosso projeto era para decorrer por hoje, ontem, hoje e amanhã, só que em fevereiro fomos... quer dizer, começámos a pensar que não deveria ser fácil. E agora todos chegamos à conclusão que seria completamente impossível estarmos a fazer um congresso presencial nos mesmos dias em que estamos a ter a Jornada Mundial da Juventude e com todos os condicionalismos decorrentes. Por isso, depois vamos falar mais tarde, o colóquio vai-se fazer, mas vai-se fazer depois para o mês que vem. E então, volto a reiterar as boas-vindas a todos e obrigado por estarem aqui. E passo a cumprimentar o Rui Loureiro e a apresentar-vos. O Rui Loureiro vai ser o moderador desta reunião. Ele é investigador do CHAM, da Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é professor do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, é membro da Academia da Marinha e autor de mais de uma centena de publicações sobre a história das relações entre Portugal e Espanha com o mundo asiático nos séculos XV e XVI. Interessa-se também pela história do relacionamento de Portugal com Marrocos, dos mesmos séculos, tendo dinamizado vários encontros científicos a partir de Lagos sobre a história luso-marroquina. E é nesta linha de interesse que o convidámos, nós, equipa do projeto Moving City, que o convidámos para moderar esta conversa. Por isso vou-lhe passar a palavra e ele irá então orientar este evento. Até já. Ok, muito bom dia a todos. Estão-me a ouvir bem? Exato, muito bem. Ok, muito obrigado, Edith, pela apresentação. Entretanto, eu estou a ver aqui pessoas que estão a chegar, mas tu vais admitindo, não é, Edith? Estou a admiti-las, sim. Ok, então muito bom dia a todos. E, em primeiro lugar, queria agradecer a apresentação. Não foi desativado. Isso. Alguém desativou o meu som. Queria agradecer o convite para estar aqui a moderar, é com grande prazer e gosto, de facto. Estou-vos a falar a partir do Algarve. E 4 de agosto é, de facto, a data histórica que estamos a comemorar. Portanto, o tema da conversa de hoje é a Batalha de Alcácer Quibir, precisamente, 445 anos depois da respectiva ocorrência, e vamos falar um pouco de novas fontes e de novas perspectivas, e vamos falar também um pouco do projeto que está na base desta conversa, que é o projeto Moving City, que eu já vos vou mostrar o site do projeto. Mas antes de começarmos a nossa conversa, portanto, queria saudar todos os presentes, tanto os investigadores responsáveis como os consultores. Penso que está um dos consultores presentes já. Não sei se estará ao segundo, ainda não. E Está o Michel Bosco. Está o Michel Bosco, mas ainda não está o Miguel Angel de Bunes. Queria saudar os investigadores do projeto, os consultores e também todos os colegas aqui presentes. E a Edith falou dos colóquios que eu organizei. Portanto, eu durante muitos anos, neste momento já não estou ligado à Câmara de Lagos, mas durante muitos anos estive ligado à Câmara de Lagos e nomeadamente a uma Comissão Municipal dos Descobrimentos que surgiu em 1989, salvo erro, na sequência daquela Comissão Nacional, e que durante muitos anos, de facto, organizou aqui uma série de encontros, e entre esses encontros, os colóquios, vários colóquios de luso-marroquinos, sempre em colaboração com o CHAM e com várias entidades, marroquinas. E numa dessas, e organizávamos também conferências regulares, etc. Numa dessas conferências, que eram organizadas regularmente, no dia 27 de janeiro, já não me lembro o ano, sinceramente, mas foi em 2000 e pouco.
em 27 de janeiro, tivemos uma conferência, em 27 de janeiro porque é a data da elevação de Lagos à cidade pelo Dom Sebastião, e normalmente em Lagos comemora-se essa data sempre com algum evento e normalmente com uma conferência associada ao tema. E numa dessas conferências esteve presente o José Virgílio Pissarra, que eu deixei não tenho contacto com ele há muitos anos, não segui o percurso dele, mas o José Virgílio fez uma conferência sobre a Batalha de Alcácer Quibir, e foi a primeira vez que eu tive a noção deste conceito que está por trás do processo, do projeto, que é a cidade em movimento. Portanto, ele descreveu-nos o itinerário que o Dom Sebastião seguiu desde Portugal até Marrocos, e falou um pouco dos milhares e milhares de pessoas que o acompanhavam, com as carroças, as tendas, as cozinhas, os móveis, as louças, etc. E a assistência que estava presente ficou então com uma ideia que de facto se tratava de uma cidade, uma verdadeira cidade em movimento, não é? E este projeto, curiosamente, vem retomar esta ideia muitos anos depois. Ele na altura estava a preparar um livro sobre a Batalha de Alcácer Quibir. Confesso que não sei se esse livro chegou a ser publicado ou não. Mais tarde o Luís Costa e Sousa, que está aqui presente, fez também um livro sobre a batalha. E entretanto o Virgílio seguiu para outras paragens, penso que para o cerco de Dia. Jogo em primeiro lugar. Batalha de Dia, exatamente. Mas é uma noção extremamente interessante, extremamente operativa, e eu queria-vos agora mostrar rapidamente o site do projeto, não é? que está disponível, e que indica basicamente qual é a ideia do projeto. Ele está baseado no CHAM, resulta de um financiamento da FCT, é um projeto exploratório, salvo erro, com a duração de 18 meses. Eu depois já vou pedir à Edith para explicar mais ou menos o conteúdo do projeto. Portanto, depois temos aqui a explicação das várias componentes do projeto, a equipa de investigação, temos a Edith, que é a investigadora responsável, e o Luís Costa e Sousa, que é o corresponsável, a Maria Augusta Lima Cruz, que não pode estar presente hoje por razões pessoais, relacionadas com o seu aniversário e com umas férias, portanto, que é uma investigadora de renome relativamente à problemática do Dom Sebastião. O Mustafa Zakari também, que é professor aqui no ISMAT e que está ligado ao projeto, também não pode estar presente por razões ligadas com a sua vida particular. O Tiago também não pode estar presente por razões também ligadas com a família. Portanto, o mês de agosto de facto é complicado para reunir toda a gente. E depois temos os dois colaboradores, o Diogo Pereira e a Mafalda Malher, que estão aqui connosco. Portanto, são a equipa do projeto. Temos um dos consultores, que é o Michel Bosco, que está a fazer um pós-doc na Universidade de Valência, em Espanha. Eu penso que ele é de origem italiana. E o segundo consultor é o Miguel Ángel, que não sei se estará presente ainda, agora não consigo ver, mas talvez aparecesse, não é? Ficou de aparecer se possível. Portanto, isto é a equipa do projeto. Depois temos uma outra divisória com os recursos, as fontes, o acesso às sources inédites, que é uma obra ainda hoje de consulta indispensável e inesgotável. Tem várias atas de colóquios organizados pelo CHAM, exposições, e uma componente muito interessante do projeto é a componente pedagógica. Temos aqui materiais de apoio aos professores do primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Muitas vezes os investigadores esquecem-se desta componente da divulgação, que eu acho que eu como fui professor do segundo ciclo durante muitos anos, segundo e terceiro ciclo, acho esta componente extremamente importante. E tem várias fontes transcritas, depois tem alguns materiais, documentos iconográficos, a célebre gravura, que é salvo erro do Miguel Leitão de Andrade, ou do livro do Miguel Leitão de Andrade, um retrato do nosso rei, e depois vários materiais didáticos que dá para descarregar. E depois temos uma componente com as atividades, das quais eu depois pedirei à Edith Alberto também para falar, as atividades, os vários workshops já realizados, e o congresso, que era para ser hoje, era para ter início hoje, mas que foi adiado por causa da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, basicamente, então, é este projeto da Moving City, do qual estamos a falar hoje, que se debruça sobre
a Batalha de Alcácer Quibir e sobre uma componente muito pouco estudada da batalha. E eu começaria por pedir à Edith, Alberto, para nos fazer uma apresentação breve do projeto, como é que surgiu esta ideia, como é que estão a desenvolver os trabalhos, quais os principais resultados, assim, uma pequena súmula do que está a recorrer. Pode ser, Edith? Sim, certamente. Só fazer aqui mais uma admissão. Então, obrigada Rui, obrigada pelas palavras. Entretanto, eu pus no chat o link, se alguém depois quiser consultar com mais calma o site do projeto. E este projeto surgiu primeiro de várias, e já vem, se nós formos fazer um bocadinho de história, já vem há muitos anos que até com a colaboração do Rui, que vínhamos tentando ter financiamento para um projeto nesta área junto à FCT. Houve várias tentativas, foi-se sucedendo, etc. E uma das últimas que foi proposta por mim e pelo Luís Costa e Sousa tinha a ver, que chamava-se Marching City, não foi alvo de financiamento, mas houve uma parte que foi identificada pelos avaliadores como de interesse e de alguma importância. Então, o que é que nós fizemos? Pegámos nessa parte e candidatámos no ano seguinte a um projeto exploratório. E pronto, e tivemos sucesso. Então, e o que é que era essa parte? Era estudar a Batalha de Alcácer Quibir a partir das fontes da Ordem da Santíssima Trindade. Ou seja, a Ordem da Santíssima Trindade foi a ordem religiosa que foi responsável por grande parte dos resgates dos prisioneiros, foi logo incumbida dessa função pelo cardeal rei Dom Henrique, e nós pensámos que as fontes, os relatos, as listas de resgatados podiam trazer outro conhecimento para o estudo da Batalha de Alcácer Quibir, principalmente para identificar quem é que estava no exército, quem é que o compunha. Como o Rui Loureiro estava a dizer, os exércitos eram cidades em movimento, por isso, para além dos militares, nós tínhamos homens, crianças, oficiais mecânicos, religiosos, etc., que compunham essa grande massa humana. E então o nosso projeto visa, sobretudo, a partir da Ordem da Santíssima Trindade, estudar, transcrever, publicar o que é que os frades nos dizem a partir da sua experiência pessoal, nos meses a seguir à Batalha de Alcácer Quibir, da sua experiência em terras de Marrocos e de Argel, porque alguns prisioneiros foram enviados para Argel também, a sua experiência no resgate e, sobretudo, também na assistência aos prisioneiros. A Ordem da Santíssima Trindade é uma ordem, pronto, falando rapidamente, que foi fundada no século XII em Espanha, com o objetivo de resgatar cristãos cativos dos muçulmanos, nessa altura, na Terra Santa, e que depois vai exercer a sua ação no norte da África e em Portugal, durante a Reconquista nas terras de Portugal, e depois no norte da África a partir da conquista de Ceuta. E esta ordem não tem como principal, eu falo não tem, porque ela ainda existe atualmente, em Portugal não, mas em muitos países da Europa e da América Latina ainda existe, não tem como função principal a missionação, mas sim o apoio ao resgate aos cativos, atualmente aos prisioneiros. E por isso já posso adiantar aqui um bocadinho, são fontes extraordinárias, porque assim, são cristãos que vivem, que coexistem com os governadores, com o sultão, com os grandes cargos do mundo islâmico, e que durante meses estão nas cidades islâmicas, muçulmanas, a conviver com estes cristãos, a dar-lhe apoio assistencial, tanto em termos religiosos como em termos de medicina, e que depois tratam do resgate. Eu acho que ia ficar por aqui, depois logo se vê se há assim mais alguma área que o Rui pretenda que nós que seja desenvolvida. Sim, ok. Muito obrigado, Edith. Sim, tenho mais questões. E agora passava, depois já voltamos a ti. Agora passaria a palavra ao Luís Costa e Sousa
e, portanto, que é um especialista, sobretudo, das questões militares, e que tem trabalhado em anos mais recentes, e pedir também para falar da sua experiência de ligação ao projeto, talvez falar um pouco do tipo de informação que mais lhe interessa. Nós sabemos que o exército de Dom Sebastião era um exército multinacional, não é? E que tinha gente um pouco de toda a Europa e não só, não é? E é possível identificar essas componentes, é possível saber os números, quantas pessoas constituem o exército, quantas pessoas ficaram cativas, quantas desapareceram, etc. Pois, olá, bom dia a todos. Obrigado, Rui. Obrigado, Edith. Pois, isto é muito interessante. De facto, a Batalha de Alcácer Quibir, como toda a gente sabe, é hiper documentada em termos de acontecimento histórico. Tem centenas, se não milhares, de relações crónicas. Começaram logo a partir do ano, quase do dia da derrota. Pronto, as primeiras grandes fontes são as fontes primárias, que se estendem, no fundo, a sua publicação se estende até ao início do século XVII, até quase meados do século XVII, com o tal Miguel Leitão Andrada, que o Rui falou, que é autor de uma das gravuras, uma das gravuras mais conhecidas da batalha, aparece precisamente na obra dele, que é um testemunho presencial particularmente importante, porque ele está no exército, na parte da frente do exército, onde tudo se passou, onde a batalha se decidiu, por assim dizer, não é? Por assim dizer, não, em última análise. Mas o que é interessante é que, de facto, desde as inúmeras fontes presenciais que foram publicadas, até depois às crónicas que surgiram a acompanhar essa publicação de fontes presenciais, até aos estudos que foram publicados ao longo dos séculos, e que tiveram um recrudescimento muito interessante, que é pouco falado, que foi no século XIX, com a altura da instituição dos protetorados. Há ali grandes operações militares que tornam a ocorrer precisamente na zona da Batalha de Alcácer Quibir, nomeadamente a revolta do Raizuni no início do século XX, anda ali entre Asila, Alcácer Quibir, Larache, portanto é uma zona muito importante. Digamos que, apesar de toda esta produção bibliográfica, pouca coisa se conhece acerca do exército, ou pelo menos para lá dos dados mais gerais de que o Rui já falou. Portanto, sabe-se que este exército, quer dizer, sabe-se que é um exército típico do Renascimento, da segunda metade do século XVI, portanto segue os modelos militares, que é algo que eu tenho estado a estudar em grande profundidade, na profundidade possível, digamos assim. Isto é fazer a associação das reformas militares do Dom Sebastião, que foi uma época de grandes reformas militares, aqui em Portugal, com a instituição de formas de recrutamento de tipo europeu, não é? E com a entrada da tratadística da época, nomeadamente espanhola e italiana, o retorno a Portugal, a vinda a Portugal, quando da preparação das petições e quando da instituição destas reformas, de veteranos que combatiam na Flandres, nos campos de batalha europeus. Portanto, sabe-se que, de facto, o exército de Dom Sebastião é um exército europeu. É um exército europeu que vai para o Norte de África. Daí o título do nosso projeto, Uma Cidade Europeia no Norte de África. E não só europeu em termos de metodologia de combate, de forma de combater à europeia, em contraponto com a forma de combater à otomana que se praticava em Marrocos nesta altura, não é? Que é muito interessante, são os dois grandes modelos, as duas grandes formas de combater do Mediterrâneo que estão aqui em jogo em Alcácer Quibir, mas também porque é um exército, como o Rui disse, multinacional. Aliás, à semelhança dos exércitos espanhóis da época, porque segue-se muito o modelo, segue-se de perto, muito perto do modelo espanhol, também o modelo italiano, que é menos falado, o modelo de Saboia, do Ducado de Saboia, porque grande parte das reformas militares de Saboia acabaram por ser plasmadas em paralelo com as reformas militares espanholas, por via da ligação ao Duque de Saboia, ao Emanuel Felisberto, e da vinda de capitães italianos para instruírem algumas das companhias portuguesas que estavam a ser recrutadas. Mas, de facto, tal como os exércitos espanhóis têm três grandes componentes: é a componente nacional, os soldados recrutados em função acompanhando as reformas sebásticas das ordenanças, portanto, recrutados os soldados, o exército de cidadãos, como ele é instituído, no fundo, desde o Maquiavel, não é? Como o Maquiavel pretende fazer, o exército dos cidadãos, e depois o exército dos mercenários, que são os veteranos de guerra, que são imprescindíveis para qualquer campanha militar, nomeadamente veteranos do norte da Europa, seja Países Baixos de influência espanhola, seja mesmo luteranos ligados ao Orange, ao Maurício de Nassau, seja também os italianos, que também combatem nas fileiras do exército português, no exército de Dom Sebastião. Eu gosto de dizer do exército de Dom Sebastião porque, de facto, é mais do que português, é um exército multinacional.
E os voluntários espanhóis, que são recrutados em Espanha, num sistema, digamos, com um processo de recrutamento algo atribulado, só isso merecia quase uma conferência, a forma de recrutar, que há aqui conflito de interesse entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa no que respeita à intervenção em Marrocos, e também porque há que não esquecer que o grande contexto da intervenção do Dom Sebastião em Marrocos é o contexto de uma guerra civil. Portanto, há uma componente marroquina que também combate no exército de Dom Sebastião. Portanto, isso é outro dado que muitas vezes escapa, que de facto isto não é uma invasão tout court, não é uma invasão de per si, mas é de facto uma intervenção no âmbito de uma luta sucessória que existe em Marrocos desde 1574 e que depois dá origem 4 anos mais tarde, depois de várias campanhas militares internas em Marrocos e depois externas por via de Portugal, culmina com a Batalha de Alcácer Quibir. E, portanto, sim, de facto, é um exército multinacional e chamava também a atenção, sublinhava o que o Rui já disse, de facto, ao longo do tempo, eu sou arquiteto, para quem não sabe, mas quase todos já sabem, é sempre aquele esclarecimento que eu gosto de dar, porque, de facto, o que eu estudo do exército é muito a forma de ocupação do espaço. E essa forma de ocupação do espaço, desde a aplicação das regras de construção do exército, as regras que vêm dos tratados, que são de facto aplicadas na prática, até depois a um âmbito mais, como é que eu ia dizer, mais dinâmico, que tem que ver com a cronologia do exército, com a cronologia do tempo de vida de um exército, e que tem que ver com o tal itinerário, com as tais cidades em movimento, porque o exército vai tomando diversas formas em função das campanhas militares, que são três grandes momentos: o momento da marcha, o momento do acampamento e o momento da batalha. São os 3 grandes momentos, aliás, definidos pelo Vigésio, e não se pode estudar, de facto, um exército só no seu momento crucial, que é a batalha, no seu momento mais dramático, mas deve-se estudar no espaço-tempo, digamos assim, para perceber como é que as coisas se articulam, como é que se passa da forma de marcha à forma de batalha, como é que os exércitos entram e saem dos acampamentos, como é que se organizam os acampamentos, etc. e tal. Nos próprios acampamentos é muito interessante, todas estas diferentes nações de soldados têm o seu lugar, colocam-se nos seus devidos lugares, muitas vezes separados, porque há grandes rivalidades entre soldados, há lutas entre contingentes portugueses, contingentes espanhóis, contingentes alemães, mesmo a própria componente marroquina do exército tem o seu lugar no acampamento, não é um lugar próprio, e os não combatentes, que é uma componente também que se fala muito pouco, e da qual não sabemos muito, tal como também não sabemos, em resposta finalmente à pergunta do Rui, pouco sabemos de quem morreu, pouco sabemos de quem ficou prisioneiro. A única coisa que sabemos ao certo é quantos foram para a batalha, portanto foram cerca de 15 mil soldados e num total de 20 e tal mil pessoas, portanto uma componente não combatente muito, muito grande, como aliás era hábito e na época, não é? Isto não é um apanágio do exército de Dom Sebastião, e só sabemos que destes mais de 20 mil homens foram resgatados, com toda a certeza, 1.300. É a única coisa que podemos ter a certeza neste momento. Em relação às baixas, aos números de pessoas que morreram, só nos podemos fiar nas estimativas das várias crónicas, que vão desde 3.000 a 4.000 até 18.000, portanto, digamos que é um intervalo um bocado grande, que tanto pode incluir os 18.000, provavelmente incluirão tanto marroquinos como europeus. Os 3.000 poderão à volta, pronto, as estimativas mais credíveis em base de algumas das crónicas podem, mais credíveis quer dizer, que se poderão seguir de alguma maneira, não é? À volta de 3, 4.000 e eventualmente 5.000 marroquinos, desde 5.000 a 8.000 portugueses, mas nada disto é certo, porque nós não temos qualquer espécie de informação arqueológica, nomeadamente, de valas comuns, a situação dos, como acontece, por exemplo, com a Batalha de Aljubarrota, tem que se descobriu um depósito de ossadas, que se conseguiram identificar 500 pessoas, 500 indivíduos, o passo que aqui em Alcácer Quibir não temos qualquer espécie. Temos algumas escavações arqueológicas, podemos falar delas um pouco mais adiante, mas não são sistemáticas, digamos assim, nem completas. Ok, portanto, mais que muitos dos sobreviventes depois foram espalhados por todo o território marroquino, mas já voltaremos a isso, Luís. Eu faria agora mais uma segunda pergunta à Edith Alberto, se ela nos pode dar alguma, portanto, este projeto baseia-se sobretudo, mas não só, nas fontes da Ordem da Santíssima Trindade.
não é? E será que, Edith, nos podes dar um bocadinho uma ideia de que tipo de fontes estão a consultar, se são impressas, se são manuscritas, onde é que as manuscritas, onde é que se encontram, que tipo de período é que recobrem e durante quanto tempo é que foi trabalhado o resgate dos cativos de Alcácer Quibir especificamente? Sim, obrigada, Rui. Nós estamos a utilizar o fundo do Convento da Santíssima Trindade de Lisboa, que está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. A Ordem tinha, a Casa-Mãe era em Santarém, mas o Convento de Lisboa é que se torna mais importante, e então o cartório da Ordem estava em Lisboa, só que foi um cartório e uma livraria que sofreu incêndios, que sofreu muito com o terremoto e que depois sofreu ainda mais com a extinção das ordens religiosas. Por isso, muito da documentação do convento perdeu-se, e encontra-se possivelmente e está dispersa. Mas mesmo assim o fundo que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo é considerável, sobretudo nós conseguimos ter informações preciosas para o século XVII e para o século XVIII, menos para o século XVI, mas chegaram-nos ainda documentação coeva do século XVI. Então o que é que nós temos estado a estudar? Em termos de documentação coeva, temos os livros de apontamentos que os frades levavam para os resgates. Eles tinham que assentar o nome das pessoas que iam resgatar, quanto é que resgatavam, a quem é que pertenciam, quanto é que custavam, e nós conseguimos chegar até nós os livros de Frei Dionísio e Frei Marcos, que fizeram dois resgates gerais, por isso de grande dimensão, em Argel, nos anos a seguir à batalha. E aí, claramente, com cativos da batalha que tinham sido levados para Argel. E aí temos o pormenor, quanto é que custou, o dinheiro que eles levavam, o que é que eles compraram pelo caminho, tiveram que trocar por tecidos e por roupas para depois poder trocar pelos cativos, porque não podia entrar dinheiro no Norte da África. Pronto, todos esses pormenores temos quase dia a dia. Depois temos alguma documentação, não direta, mas que foi reproduzida nas crónicas da Ordem. Depois a Mafalda poderá falar de uma das principais crónicas, porque o cronista Frei Bernardino de Santo António ainda é coevo, ele era criança na altura da batalha, mas depois ainda foi contemporâneo de alguns dos padres que fizeram os resgates, e essas crónicas copiam muita documentação que estava no cartório. E aí tem sido uma fonte muito importante, porque é documentação que nós não conseguimos encontrar nas chancelarias régias, ou noutros sítios, nos outros arquivos nacionais. Por isso eles transcrevem, mesmo de ipsi verbis, o que estava nesse documento e que dizem que pertencia ao cartório. Por isso essa documentação é importante, e resumindo, temos então documentação mesmo da altura da batalha, e depois temos uma quantidade de crónicas, algumas delas que se encontravam perdidas, que não estão no fundo do convento, mas que nós fomos encontrando ao longo dos anos nos manuscritos da livraria, que neste momento ainda estão como anónimas, mas que vai ser um dos objetivos deste projeto, passar essa informação ao Arquivo Nacional de Torre do Tombo, porque já as podemos identificar, e essas crónicas, apesar de posteriores, copiam muita documentação da época. E assim nós conseguimos reconstituir o trabalho destes padres, que se chamavam padres redentores, que iam fazer a redenção, o resgate dos cativos, o trabalho destes padres no Norte da África. Ok, muito obrigado, Edith. Agora talvez seja uma boa oportunidade para passar a palavra à Mafalda. A Mafalda faz parte da equipa de investigação do projeto, ela é especialista em paleografia e, pelo que eu percebi, está a transcrever, ou concentrou-se principalmente numa crónica que ela identificou de Bernardino de Santo António. Não sei se nos pode falar um pouco sobre isto, Mafalda, sobre a sua experiência de trabalho no projeto, sobre o tipo de fontes que está a trabalhar e se há alguma novidade em termos de autorias, identificação de anónimos, etc., como referiu a Edith. Sim, bom dia. Portanto, eu estou neste projeto desde janeiro e desde então tenho debruçado na transcrição das fontes trinitárias. Portanto, uma delas foi precisamente esta do Frei Bernardino, que não estava identificada na Torre do Tombo, estava como fonte anónima,
e que é a segunda parte da história da província de Portugal, da Ordem da Santíssima Trindade para a redenção de cativos, em a qual se trata das vidas e mortes dos redentores gerais que nela houve, resgates de cativos e obras dignas de memória que neles e em suas vidas fizeram. Portanto, esta eu transcrevi na totalidade, não sei dizer agora ao certo quantos fólios são, mas são muitos, para sei dizer que deu mais de 430 páginas em fecheiro Word. Portanto, é mesmo uma obra grande. Aqui eu acho que esta é uma fonte riquíssima a nível de informações sobre os resgates, sobre as movimentações dos padres, os locais estratégicos para onde eles foram enviados após a batalha para poderem proceder aos resgates dos cativos, porque o Frei Bernardino utiliza documentação à qual ele teve acesso, como por exemplo ele teve acesso a cartas trocadas entre os reis, entre o padre Frei Roque, que foi um dos principais envolvidos nestes resgates após a batalha, sobretudo do corpo do próprio Dom Sebastião e também dos nobres que ficaram cativos, que foram logo ali as principais preocupações do rei Dom Henrique, portanto, resgatar o corpo do sobrinho e resgatar os membros da nobreza. Depois, só para se perceber aqui um bocadinho esta obra, posso só avançar que ele dividiu a obra em 4 grandes partes. A primeira toda ela dedicada ao padre Frei Roque, a segunda e a quarta partes são dedicadas aos padres redentores, e temos assim biografias, as biografias deles, por onde andaram, o que é que fizeram, e alguns deles, pronto, falecidos em África no cumprimento da sua missão. E depois temos uma terceira parte, aliás, que é dedicada aos 7 mártires de Marrocos, 7 crianças, digamos assim, 7 jovens que morreram na defesa da fé cristã. Pronto. Mas, como eu dizia, a propósito das fontes às quais o Frei Bernardino teve acesso, além da correspondência trocada entre o rei Dom Henrique e o padre Frei Roque, por exemplo, temos também correspondência trocada com o rei Xarife, temos estava aqui a ver se me lembrava de mais pronto, temos essa correspondência trocada com o rei Xarife, depois temos são documentos que desapareceram e que não se conhece, portanto, e que há aproveitamento deles na crónica? Sim, sim, eles. E uma coisa importante de referir é que o Frei Bernardino, em certa altura na crónica, refere que só fala daquilo que sabe, como historiador que é. Portanto, está a entender que não inventou nada, tudo o que ali está aconteceu. E ele faz também um pouco essa ressalva na terceira parte, porque essa terceira parte que fala dos 7 moços mártires foi copiada de um outro autor. Portanto, e ele aí faz essa ressalva, portanto, se houver algum erro, se houver alguma coisa que não seja assim, não foi ele, mas sim o outro autor. Portanto, eu também, além desta crónica, transcrevi outras obras, não na totalidade, mas partes também do Frei Bernardino, como a primeira parte desta história da Santíssima Trindade, que é muito parecida com a segunda parte, mas sobretudo no que toca aos resgates após Alcácer Quibir. Mas tem outros elementos que a segunda parte não tem. Por exemplo, fala da fundação da Ordem da Santíssima Trindade, fala também da fundação da Misericórdia, e a segunda parte não tem nada disso. E depois também transcrevi parte do livro dos Óbitos, que não foi... ele escreveu esse livro dos Óbitos, não na totalidade, porque começou a ser escrito por outro padre trinitário, e ele depois continuou esse trabalho, e nesse livro dos Óbitos temos pequenas biografias também desses padres redentores, com informação dos locais por onde eles andaram, e o que é que fizeram, qual é que foi a sua importância no resgate dos cativos, mas ainda assim isto está tudo muito de forma mais completa na obra que eu falei, da segunda parte da história da província de Portugal.
E pronto, basicamente é isto. É uma obra de extrema importância para este projeto, sobretudo para o período que nos interessa, após a batalha, porque temos ali toda aquela dinâmica e até a envolvência do rei de Castela também, para se resgatar o corpo de Dom Sebastião, também teve alguma interferência, também há correspondência. E pronto, basicamente acho que a partir desta obra há muito trabalho que pode ser feito neste projeto. Ok, bom, muito obrigado, Mafalda. Isto liga-se com uma das coisas que o Luís disse na sua intervenção, tem a ver a quantidade gigantesca de fontes que existem sobre a Batalha de Alcácer-Quibir e as suas sequências, e no entanto nós vemos que ainda há materiais inéditos e por investigar. E aproveitava para passar a palavra agora ao Diogo Reis Pereira, que também está ligado à transcrição de documentos e que sei que recentemente fez uma expedição, não a Alcácer-Quibir, mas a um arquivo espanhol. Pode-nos dar um bocadinho também a ideia da experiência do projeto e do tipo de trabalho que tem feito, do tipo de fontes com que tem trabalhado? Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Bom dia. Sim, quando eu estou como bolsista do projeto desde abril de 2022, se não estou em erro, e desde logo um dos pontos de trabalho, a parte do desenvolvimento do website, que o Rui já mostrou inicialmente, foi precisamente o desenvolvimento, a análise de fontes não trinitárias, não é? Para depois fazermos, e é o que temos feito agora nestes últimos tempos, o cruzamento de dados. Parti, sobretudo, em primeiro lugar, do catálogo temático de crónicas e relatos feito pela Universidade de Lisboa e depois pela Sebástica, organizada pelo Vítor Amaral de Oliveira. E a ideia foi precisamente a partir daí, depois de começarmos uma variedade de fontes, analisá-las, fazer inclusive uma tabela que no workshop passado do projeto foi apresentada, e fazendo assim um resumo dos principais elementos, cruzar informações, e a partir daí, a parte das fontes do Luís, também fazer eu uma tabela de nomes dos efetivos civis e militares que faziam parte da componente da cidade que acompanha Dom Sebastião. Desde logo foi-nos possível ver características nas fontes, sobretudo centradas na sua contrariedade. Com o mesmo nome conseguimos ver que a pessoa aparecia como desaparecida, morta e cativa, portanto, assim uma variedade nesse sentido, e depois cruzar essas informações com o Luís. Mais recentemente, também tive a oportunidade, então, e aí sim, de fazer uma lista com base no boletim da Filmoteca, de uma enorme variedade de fontes não trinitárias que estavam presentes no arquivo de Simancas, e foi a partir daí que foi definido, e aliás já estava definido nos planos do projeto, irmos precisamente a Madrid ou a Simancas verificar essas fontes. Foi definido ir a Simancas pela facilidade, pela lista que já está definida, selecionada, não é? E, portanto, o trabalho era simplesmente recolher informações, tentar alcançar o maior número de fontes e tentar, obviamente, até descobrir eventualmente novas fontes que foi possível, que não estavam até nessa lista. Eu, para ser franco, lá está, não perdi muito tempo na análise exaustiva dessas fontes. O meu trabalho foi, sobretudo, selecioná-las, tentar digitalizá-las para que nós tivéssemos agora este trabalho futuramente para analisá-las agora a partir dessas digitalizações, mas tenho noção que há assim uma grande variedade. Desde logo, a termos militares, e eu mostrei ao Luís precisamente há cerca de 2 semanas, na nossa reunião de equipa, fontes que falam dos posicionamentos de militares que tínhamos no Algarve, alguns no final do século XVI, na década de 1580, diversas correspondências a pedidos de resgate de cativos de filhos, de mulheres, de homens, não é? E, portanto, há assim um mundo agora por desvendar dentro desta viagem
a Simancas, que foram 4 dias úteis, mas que realmente resultam num resultado positivo para essas fontes. Ok, muito obrigado, Diogo. De facto, Simancas é uma mina que ainda tem muitas pepitas por explorar. Eu tenho aqui já uma lista enorme de perguntas, faria mais uma pergunta ao Luís e depois passaria ao consultor, também queria ouvi-lo. E a pergunta para o Luís, quer dizer, tinha várias perguntas para o Luís. Eu neste momento estou a trabalhar o relato da jornada do Dom Sebastião ao Alentejo e ao Algarve, eu penso que já referi isso, aliás o Luís está a colaborar. Portanto, dá a ideia que aquela viagem de 1573 de Dom Sebastião é uma espécie de viagem de inspeção das forças militares e aparecem sucessivamente as ordenanças que resultam da tal legislação, uma série de legislação que foi publicada durante o reinado de Dom Sebastião e que tentou organizar, de facto, as forças militares portuguesas. Estas ordenanças depois participaram na Batalha de Alcácer Quibir, foram mobilizadas a nível de todos os locais de Portugal, é uma das perguntas. E a segunda pergunta tem a ver com a organização da cidade militar. Portanto, há bocado disseste que os diferentes contingentes de diferentes nacionalidades portanto, acampavam em lugares distintos. Eu estou a pensar, por exemplo, na convivência com os luteranos, não é? Entre luteranos e católicos, que não devia ser exatamente pacífica. Como é que esse acampamento era planeado por arquitetos ou por estrategas antes de ser montado o acampamento? Ou era construído espontaneamente? Se temos ideia disso. Olha, eu se calhar só voltava um bocadinho atrás, porque com tanto enquadramento na minha intervenção anterior, acabei por não falar na investigação que estamos a realizar. Pronto, eu de facto, uma das coisas interessantes deste projeto, e fazendo um bocadinho a história só para nomear o grande encontro da investigação da Edith com a minha, que foi a conferência que nós fizemos há uns anos atrás, em 2018, em que eu pela primeira vez me dei conta que destas fontes trinitárias e da potencialidade que isto eventualmente poderia ter para o estudo do exército de Dom Sebastião, porque de facto, havendo muitas fontes sobre Alcácer Quibir, nenhuma nos dá grandes informações sobre o exército, sobre a tal componente humana do exército. E quando eu vi o regimento que a Edith apresentou nessas conferências de Alcácer Quibir de 2018, que a Janina também esteve, aliás, tiveram aqui alguns dos nossos colegas, a Anunciatela também lá esteve, e tu também, Rui, quando eu vi nomeados os sargentos, os cabos de esquadra, os capitães de companhia, os tambores, etc., pensei, bem, isto é a informação que me falta, porque no fundo nós aqui em Portugal não temos a informação que existe em Espanha, nomeadamente a informação básica dos arrolamentos dos soldados, das listas de recrutados. Os livros de matrícula também, há vários nomes, porque isto é conhecido. E tendo essa informação desaparecida, ela só aparece depois com a União Ibérica, e aí é extremamente profusa, como o Diogo verificou em Simancas. De facto, a partir de 1580 começamos a saber a situação militar em Portugal, porque está tudo anotado, não é? As guarnições todas estão todas anotadas, as companhias de cada povoação estão anotadas. Este regimento pensei, bem, isto se calhar é um bocadinho da ponta do véu que se vai levantar sobre o exército, porque estão aqui todos os cargos militares que nos faltavam saber, e não só, e depois os tais ofícios civis, como aliás tem vindo a verificar pela documentação. E eu se calhar vou só compartilhar, se vocês me deixarem, compartilho só precisamente o documento de trabalho que nós vamos organizar. O Diogo no que respeita às fontes não trinitárias e eu no que respeita às fontes trinitárias. Isto é, nós de facto temos... pronto, pode ser este. Não era este que eu queria, era pelos ofícios. Mas pronto, aqui de lado, portanto, estão numerados de 1 a 1000 e tal, todos aqueles indivíduos que se conseguiram identificar como pertencendo à Batalha de Alcácer Quibir, retirados das fontes, das listas dos fratres trinitários, entre, pronto, 1500, e a Edith poderá dizer melhor que eu, 1579, 1607... 14. 14, portanto... Exatamente, são quase 3 décadas de resgates, não é? E, de facto, se nós tivermos em conta que só a componente militar do Exército, para saber, pronto, o que é que a estrutura do Exército nos pode ajudar para compreender que tipo de Exército é que vai para Marrocos. Pronto, saber
qual é a formação militar de cada um dos oficiais, digamos assim. Portanto, se os capitães são experientes, se os cabos de esquadra são experientes, isto porque, digamos que esta época de grande renovação militar, que é todo o Renascimento, tem uma pedra de toque que é a introdução da hierarquia militar. É aqui que começa a hierarquia militar, tal como nós a conhecemos hoje em dia. Isto é, os sargentos, os coronéis, os capitães, os cabos. Esta hierarquia é introduzida no século XVI e, em particular em Portugal, é introduzida de forma sistemática pelo Dom Sebastião. Portanto, o que é que eu tentei aqui encontrar? Sabendo que estrutura militar, que é a estrutura das ordenanças, companhias de 250 homens, terços de 12 companhias, portanto isto dá, em termos do número de oficiais envolvidos no exército de Dom Sebastião, à volta de 480 cabos de esquadra, por exemplo, só para ter aqui uma ideia, que eu tenho isto escrito para não me esquecer de nada. Só para vocês terem a ideia da quantidade de oficiais dos quais não sabemos absolutamente nada. Isto é, cada companhia tem 12 capitães, 12 sargentos, 12 alferes, 12 tambores, 120 cabos de esquadra, o que dá, sendo 48 companhias só dos soldados das ordenanças do Dom Sebastião, portanto, todos os soldados, os cidadãos que foram recrutados em Portugal, 48 capitães, 48 sargentos, 48 alferes, 48 tambores, 480 cabos de esquadra. Portanto, isto são 600 e tal oficiais. Destes 680 e tal oficiais, as fontes só nos dão conta de nem 10, que é absolutamente extraordinário. Portanto, não sabemos nada acerca do exército de Dom Sebastião, se é um exército de veteranos, se é um exército de inexperientes, se a experiência militar vem da Flandres, se vem da Europa, se vem só de Norte de África, e, ao contrário, graças a estas fontes que a Edith tem trabalhado, nós, de facto, conseguimos começar a identificar os tais oficiais. Agora interrompi o compartilhamento, não foi? Não estou a compartilhar nada, pois não? Não, agora não. Não. Então, aí está. Portanto, aqui estão. Portanto, nós, dentro desta lista de mil e tal pessoas, começamos a identificar. Isto está organizado, digamos que a lista está organizada por nomes, portanto, a entrada, a fonte impressa, etc., mas sobretudo os dados que nos interessam, a idade, onde é que ele mora, a nacionalidade, se é casado, se não é, e o ofício. E cá está o ofício, começamos aqui a identificar desde os ofícios militares, cabo de esquadra, arcabuzeiro, soldado, cabo de esquadra, arcabuzeiro, mas muitos outros ofícios que inclusivamente nós não conhecíamos. Carpinteiro de arraial, isto é, o carpinteiro, os homens que estavam encarregados de fazer as estruturas que iam fazer fronteira, digamos assim, proteger a fronteira do acampamento da cidade militar do resto do território, cozinheiros, já temos os nomes do cozinheiro Dom Sebastião, as tais mulheres e crianças, etc. Pronto. Toda uma série de indivíduos, por exemplo, caporal de Tanger, soldados, alfaiates, muitos alfaiates, começamos a ver qual é o número de ofícios mais comum nesta cidade militar. Portanto, isto é, no fundo, o nosso trabalho, organizar todos os dados que vêm nas listas e identificá-los de forma a conseguir perceber que, afinal, a cidade militar é que é esta, do Dom Sebastião, em relação ao que o Rui está a dizer relativamente à jornada de 1573. Sim, de facto, a jornada de 1573 é particularmente importante, desculpem lá, que pareceu-me que tinha desligado. A jornada de 1563 é particularmente importante e este artigo a colaboração com o texto que o Rui está a revisitar é particularmente importante no sentido de que já conseguimos fazer uma comparação, no fundo, daquilo dos resgatados juntamente com os soldados que foram inspecionados pelo Dom Sebastião, porque isto, de facto, é aqui um middle way, como é que nos projetos da FCT, um milestone das reformas sebásticas, é esta jornada de 1573, porque no fundo é a primeira vez que se está a verificar como é que se estão a implantar na prática as tais, portanto, tal produção legislativa. E é precisamente nesta viagem ao sul do país, que é a zona de recrutamento por excelência para tudo o que é expansão, digamos assim. Ou pelo menos assim o julgávamos, porque as fontes da Edith estão-nos a dar outra perspectiva completamente diferente sobre o recrutamento. Há muito mais recrutamento a norte de Portugal do que se julgava. E o que é que eu fiz? Um primeiro ensaio de comparação entre
os military assets, portanto, os soldados militares, o potencial militar que está disponível, que se mostrou estar disponível pela jornada de 1573, e foquei-me precisamente na região do Algarve, porque é onde aquela jornada é feita e é o documento que o Rui está a tratar. Portanto, esta região do Algarve, como sabe, isto havia 2 comarcas, Tavira e Lagos. Curiosamente, é pela comarca de Tavira que se conseguem fazer maiores comparações, tendo em conta, evidentemente, a amostragem dos resgates, que a amostragem dá-nos 55 indivíduos só da região do Algarve, em comparação com os 12.500 que foram inspecionados na altura portanto, da tal jornada de Dom Sebastião ao Alentejo e ao Algarve. Isto é, portanto, só os recrutados no Algarve, porque no Alentejo foram outros tantos, 12.000, entre 10 a 12.000 soldados. Portanto, destes 12.500 soldados, temos 55 indivíduos identificados, precisamente no caso da comarca de Tavira, coincide exatamente pelos locais que o rei visitou, Albufeira, o Coutinho, pronto, está aqui tudo escrito. E isto, em termos de percentagens, dá-nos umas percentagens que andam as coisas um pouco ela por ela. São percentagens precisas, o que quer dizer que, de facto, o recrutamento se fez no que respeita portanto, digamos que o recrutamento estava entregue a 3 coronéis, portanto foram organizadas 3 grandes unidades militares, que na altura eram designadas por terços, que é a designação espanhola, do tércio, e cada um destes coronéis recrutava em determinada zona geográfica associada a algumas comarcas ou a algumas regiões, eventualmente. Neste caso do Algarve, foi um coronel proveniente, curiosamente era um natural de Marrocos, era o Francisco de Távora, que vai recrutar o seu terço na comarca do Algarve, na região do Algarve. E nestas 2 comarcas, portanto, na comarca de Tavira e de Lagos. Na Tavira, de facto, coincide. E, portanto, as percentagens, digamos, que nos indicam que digamos, que o potencial que foi revelado pela jornada de 1573, de facto, se confirmou no recrutamento de gente para o terço do Francisco de Távora, que curiosamente é o terço que vai combater mais tempo durante a Batalha de Alcácer Quibir. Digamos que eles abrem a batalha e fecham a batalha. São os primeiros a começar a combater, são os últimos a renderem-se. E só se rendem depois do coronel deles ser morto. Portanto, é gente que, apesar de serem, como se chamava, os bisões, sem grande experiência de guerra, ou achava-se que não teriam grande experiência de guerra, eram, contudo, os homens provenientes do Algarve, habituados aos rebates, aos assaltos dos corsários, etc., que estavam mais, no fundo, motivados para combater em Alcácer Quibir, não é? Não sei se tinhas mais alguma pergunta. Ok, Luís, tenho, mas temos de avançar. Eu não sei bem se eu também queria reservar um espaço para perguntas do público, mas antes de falar novamente com a Edith, queria talvez dar a palavra ao consultor, a um dos consultores, ao Michele Bosco. Eu não sei se o Michele fala português ou fala em espanhol. Entiendo, buenos días a todos, entiendo portugués sobre todo cuando se habla un poco más despacio, pero sí, más o menos y lo leo casi perfectamente, pero aún así alguna cosa se me ha perdido, por eso aprovecho que se me ha dado la palabra para hacerle un par de preguntas justamente al profesor Costa. Bueno, primero agradecer a todos los que estáis aquí en un día tan caluroso como estos, además es que ahora me pilláis justo que estoy en casa de mi familia que viven en Sicilia, seguramente han llegado a vosotros también en las imágenes de esos días de los incendios que ha habido, así que realmente estamos pasando mucho calor, pero creo que en Portugal estáis pasando igual de calor que aquí. Nada, en el día de hoy, que es una fecha tan señalada, pero me permito hacer solamente un par de preguntas porque son cosas que seguramente me he perdido yo, pero es que me interesa. Una justamente al profesor Costa, que agradezco por esa explicación, aunque muy concisa, porque en la base de datos es ya es muy extensa y entiendo que sigue sumando, sigue aumentando. Habéis hecho un gran trabajo desde la última vez que nos la habéis enseñado en febrero. Quiero saber una cosa, si nos puedes volver a poner un momento esa base de datos de la general, digamos, no solo de los del Algarve, digamos, de los del Algarve que nos has enseñado hace un momento, sino que la columna relativa a las profesiones, porque me ha parecido ver que había en muchos de los rescatados se indicaba que eran mozos de cámara de rey, pero no sé si lo he visto yo bien o si me ha parecido que justamente en una parte de esta columna aparecían muchos, no sé si es un caso o si había más rescatados de eso, porque la procedencia del dinero en las entregas de estos donativos o de estas limosnas se hacía referencia a que tenían que ser alguna profesión en concreto o de algunos
que se le habían encomendado dinero específicamente para ellos. Supongo que se debe a eso un poco, ¿no? Que aparezcan más profesiones o menos. Y no sé qué porcentaje, no te digo la cantidad exacta, pero un poco por encima, ¿qué porcentajes de acompañantes habéis hallado hasta ahora? Y luego, ya que tengo la palabra, le quería hacer una pregunta muy rapidita también a Diogo Reis, que he visto que en vuestra investigación hasta ahora habéis encontrado un caso, creo, bastante interesante, ese de el fray Amador Revelo, que era un jesuita. Normalmente los jesuitas no se dedicaban a esa tarea de redimir cautivos, pero por eso creo que es un caso bastante interesante. No es único, pero seguramente es un caso, digamos, bastante singular. Quiero saber si él había recibido, que eso me lo he perdido un poco, no sé si has hecho ahora referencia a ese caso en tu ponencia, ahora mismo no, pero sé que vas a hablar de eso probablemente en el congreso final de septiembre. Quiero saber si, porque me interesa mucho ese caso, si él había recibido dinero específicamente, o sea, si él se ocupaba de recolectar limosnas con ese fin, o si digamos que lo único que hacía era redirigir limosnas que no se sabía, que no estaban diseñadas a eso, pero que en estas fechas, o sea, justo después de la batalla de Alcázar-Quibir, se unen, digamos que se aunan los esfuerzos, ¿no? Para dirigir, aunque sean digamos, limosnas que no se habían dirigido a eso específicamente, pero se dirigen a eso como, digamos, una medida de urgencia o extraordinaria en a la que están llamados también frailes de otras órdenes religiosas. Creo que es un poco eso. No sé si has entendido la pregunta. Y, Sí, sí, claro. os dejo a vosotros. Muchas gracias, Miquel. Luís, uma resposta rápida, relativamente... Rápida, sim, sim. Há aqui Sim. uma... Em relação Há uma questão, desculpa, não combatentes. há uma questão interessante que se liga à origem do financiamento dos resgates, que era uma pergunta que eu queria fazer à Edith depois, e se o dinheiro que é obtido, ou os fundos que são obtidos para os resgates, parecem às vezes estar ligados a profissões específicas, foi o que eu percebi. Não sei se tu podes desenvolver, Luís. Eu penso que essa parte dos resgates pode ser dita. Quando muito posso responder ao Michel no que respeita à percentagem, quer dos moços de Câmara, quer dos não combatentes. Nós ainda não conseguimos perceber quantos é que são não combatentes, porque os ofícios, eventualmente, estão designados alguns ofícios militares, os mais importantes, porque no fundo, estão tabulados no regimento, não é? Os tais capitães, os sargentos, os alferes, etc., tudo isso tem um preço. Portanto, o ofício tem que estar designado. Os soldados nem sempre estão. Isto é, eu não vou inferir que todos destes 1.300, apenas 40, penso que são 40, dos que estão designados como soldados, são só os soldados, que não há mais soldados. Não acredito. Tem que ser mais. E, portanto, digamos que em termos de percentagem pela historiografia, eu penso no nosso último encontro já tínhamos falado sobre isso, o que a historiografia hoje em dia atribui é um rácio de 1 para 1, isto é, que é um rácio absolutamente extraordinário. Para um soldado há um não combatente. Eu acho que em Alcácer-Quibir não se pode colocar esse rácio, penso que não será tão elevado. Mas o que quer dizer que há muitos não combatentes. Em relação às mulheres e crianças, já há muitas mulheres e crianças, já há mais de 40 ou 50 mulheres e crianças. Portanto, entre cozinheiros, por exemplo, quando vem o ofício de alfaiate, não quer dizer que o alfaiate não seja soldado, lá está. Aliás, muito provavelmente os soldados implicam alguma forma de manualidade que lhes permite ser mais adeptos de usar esta ou aquela arma, portanto é bom que sejam oficiais, digamos, de alguma coisa. Portanto, eu não sei quantos é que são os não combatentes, de facto, ainda não conseguimos perceber. Mas a percentagem que tu indicaste era 3 soldados para um não soldado, era isso? Não, a história, pronto, as últimas, nomeadamente o Martínez, o nosso amigo Martínez, que desenvolve este conceito de cidade em movimento, pronto, dá várias referências em termos da historiografia, a percentagem é 1 para 1, que ele dá. Pronto, isto é uma amostragem de vários casos, e os casos cada um é o seu caso, nomeadamente este caso de Alcácer-Quibir. Penso que será, apesar de tudo, diferente, e pronto, e não quer dizer que seja sempre essa percentagem, mas digamos que é o limite máximo, o que quer dizer que os 15.000 soldados se convertem rapidamente em mais de 20.000, não é? Sem sequer chegar ao rácio de 1 para 1, não é? Mas são mais de 20.000, certamente. Então, antes de passar a palavra ao Diogo para responder à questão sobre os jesuítas, Edith, podes adiantar alguma coisa sobre esta questão que o Luís levantou? Dos preços?
É assim, a Ordem da Santíssima Trindade recolhia doações em todas as igrejas do Reino, que revertiam para o resgate de cativos, e porque dar doações para o resgate de cativos tinha uma quantidade de indulgências que eram dadas pela Igreja Católica. Daí, por exemplo, todos os nossos reis deixam dinheiro para resgate de cativos em testamento. Há uma quantidade de penas no Reino que revertem para o resgate de cativos, nomeadamente, por exemplo, tudo o que dava à costa era vendido para o resgate de cativos, etc, etc, etc. Pronto. O que é que acontece? Aqui há muita gente para resgatar, o dinheiro não chega. Aqui há apelos sucessivos à bula de cruzada, que o Papa depois vai dar para o resgate, e apelos constantes à Casa Real para que seja dado dinheiro para fazer resgates. E o que é que acontece? Muitos, e aí liga-se com as descrições que a Mafalda tem estado a transcrever, é assim, muitos frades morrem cativos porque ficam lá como reféns pelos portugueses que tinham sido resgatados. Ou seja, eles mandavam os prisioneiros para o reino e ficavam lá enquanto não chegava o dinheiro. E o dinheiro muitas vezes não chegou. Foi o que aconteceu ao Dom Francisco da Costa, não é? O primeiro resgatador ficou cativo em troca dos 80... Tal como depois muitos dos outros frades. Isso vai ser algo de comum a muitos dos padres redentores. Depois outra coisa, de facto os preços eram diferentes conforme o ofício, conforme o extrato social, e quando nós vemos os anos a seguir à batalha, os frades sobretudo estão a resgatar, são as pessoas que não têm cargos muito, muito altos na sociedade. Só um dado. É feito um regimento dos preços para os cativos, para o resgate, e é curioso que tem que ser atualizado, porque aparecem aqui, como o Michel estava a dizer, por exemplo, uma quantidade de moços de câmara, uma quantidade de profissões que nunca tinham sido cativas no Norte de África, e que agora eram porque acompanharam o exército. Então, o regimento de preços é atualizado para entrar em profissões como os músicos, os moços de câmara é a maioria, mas depois também há músicos e há outras profissões que nunca tinham sido alvo de cativeiro e que agora eram. Pronto. Acho que assim, resumidamente... Ok. E relativamente a mulheres, aparecem muitas mulheres resgatadas? É assim, sabemos que havia mulheres no exército, e sabemos que algumas foram resgatadas, sobretudo, e isto vai ser igual até ao século XIX. Ou seja, as mulheres geralmente desaparecem. As mulheres cativas desaparecem no mundo muçulmano. São integradas, é difícil manterem-se cristãs, a não ser que estejam casadas ou que tenham filhos. Por isso, geralmente, quando são resgatadas, ou são resgatadas com o marido, ou são resgatadas com os filhos. Aí não eram separados. Nos outros casos, perde-se praticamente o rastro. São raríssimas. No caso de Alcácer Quibir, tem sido a linha de estudo da professora Maria Augusta Lima Cruz, que tem estado nestas fontes a estudar as mulheres e as crianças, os menores. Por isso, no Congresso, vamos ter novidades. Não são muitas, mas temos registro delas. Já vamos falar do Congresso, se tivermos tempo. Agora, uma intervenção rápida do Diogo sobre a questão que o Michele colocou. Diogo. Obrigado, Michel, pela pergunta. Eu vou tentar manter reduzido. É assim, no panorama geral, sabe-se que a exclusividade, como a Edith já disse, dos resgates está entregue à Ordem da Santíssima Trindade. Mas há exceções, e o padre Amador Rebelo, jesuíta, é uma dessas exceções que eu apanhei na crónica do Frei Bernardo da Cruz, e ele também não desenvolve muito. Sabemos que ele é escolhido não só pela proximidade anterior, não é, pela sua vida junto do rei Dom Sebastião, mas também por ser uma pessoa capaz. É refletido que ele é uma pessoa capaz de liderar tais negociações. Também ele próprio, no decorrer dessa década de 1580, que é quando vai para Argel, vai ocupar antes e depois de ir a posições de destaque, antes de ir é reitor no Colégio de Santo Antão, e não consigo precisar muito bem a data da década de 1580, mas sabe-se que esse resgate terá acontecido entre 1579 e os inícios de 1580. Porquê? Porque em 1575 ele também vai para Madrid ocupar a função de procurador na corte, uma posição sobretudo diplomática, mas depois volta para o reino logo em 1586 para ser procurador das missões,
da China e do Japão. Aí sim, uma posição já de destaque no sentido não só negocial, mas burocrático e administrativo. Portanto, ele reflete primeiro vive muitos anos, é uma pessoa que vive até 1622, e não sei dizer, mas acho que nasce em 1539, assim de cabeça, e é uma pessoa bastante capaz. E nessa viagem vai demonstrar precisamente isso. Ele, segundo o Bernardo da Cruz, recebe 14.000 cruzados presencialmente do cardeal rei Dom Henrique, é acompanhado pelo irmão André Álvares para ir para Argel, faz uma paragem em Valência precisamente para comprar produtos, tem uma viagem atribulada, essa sim está documentada na crónica, até Argel, se não me engano, inclusive até naufraga, mas depois consegue chegar a Argel e lá vai revender os produtos e alcançar os 25.000 cruzados ou 27.000 cruzados, assim de cabeça. O particularmente interessante na sua ação é que vai dirigir esses cruzados não para gente assim de relevo social, mas para os pobres, para resgatar pobres que não tinham capacidade para se resgatar e que estavam perto de se apostatar, pronto, nesse sentido. Portanto, é assim, eu vou desenvolver mais esta parte, esta sua jornada no Congresso, precisamente, mas é assim uma exceção que tem bastante para onde se lhe pega. Sim, ok. Muito obrigado, então, Diogo. E agora, eu ainda tenho mais questões, mas não querendo monopolizar, passava agora. Não sei se alguém dos nossos participantes quer colocar questões aos investigadores do projeto. Temos aqui vários especialistas nestas questões, não é? Se alguém quiser colocar alguma questão, por favor. Olha, bom dia a todos. Eu tinha uma pequena questão a pôr. Quer dizer, há várias, porque obviamente este projeto aparece realmente como um projeto de uma grande importância, não só pela extensão e pelos, digamos assim, pelos diferentes aspectos em que todo este grupo está a trabalhar, portanto penso que será da maior importância, inclusivamente para os especialistas da história mediterrânica deste período. Então eu queria perguntar, e assim, digamos, uma pergunta geral, porque não estou suficientemente informada sobre isso. O projeto contempla também o estudo da documentação marroquina e penso concretamente aos manuscritos que estão em Rabat, por exemplo, como a Rauda al-Sulamania, de Zaidia. Há pelo menos 2 ou 3 manuscritos importantes nos arquivos de Rabat que falam, portanto, sobre a batalha, o que acontece em Alcácer Quibir. Portanto, eu queria saber se o projeto também contempla, digamos assim, essa parte. Muito obrigado, Djanira Couto, pela pergunta. Eu não sei se a Edith quer adiantar ou o Luís. Quem poderia responder a essa questão era o Mustafa Zekri, que infelizmente que é um dos elementos da equipa de investigação e que está a trabalhar as fontes marroquinas em língua árabe e que não pode estar presente, mas não sei se o Luís... Sim. Então, rapidamente, para já, muito obrigado, professora, por estar presente. A professora Djanira é uma dos membros do Conselho Científico do Congresso, que já iremos falar, e que temos falado muito digitalmente, mas, quer dizer, ainda estamos em termos digitais, ainda estamos, mas pronto, em setembro nos encontraremos. É assim, professora, o projeto é um projeto exploratório de 18 meses. Nós tínhamos que circunscrever a documentação. Por isso, a nossa documentação é a documentação produzida pela Ordem da Santíssima Trindade. Claro que, por exemplo, temos nas comunicações, etc., as pessoas podem fazer comparações com outra, mas o nosso trabalho é a documentação trinitária. Agora, para um projeto futuro, nós avançaremos para outras áreas, mas aqui era trinitária, se não era impossível, e mesmo assim a trinitária, e temos aqui os 2 bolseiros, muito trabalho tem sido feito e muito ainda havia para fazer. Tivemos também que fazer seleção. Obrigada. É um projeto exploratório, não é? Tem fundos e tempo limitado. Mas obrigado pela questão, Djanira.
Não sei se há mais alguma questão dos nossos participantes. Eu tenho aqui uma pergunta no chat de um senhor, uma senhora, que pergunta se alguém tem informações sobre uma personagem chamada Sébastien d'Avelour, que seria secretário da Rainha da Escócia e foi cativo na batalha. Era uma personagem concreta. Provavelmente teria um nome aportuguesado nas fontes. Sébastien d'Avelour. Quer dizer, o Luís pode responder também, da minha parte, só verificando. Tenho que verificar. Tem que se Se verificar. for, não sei. Tem que se verificar. Eu Ok. vou Tem que se pôr, verificar. vou pôr o e-mail do projeto que... É do Hervé Baudry, creio eu. O Hervé Já apanhei Baudry. franceses, já apanhei, mas muito poucos. Isto é absolutamente nomes afrancesados, já se apanharam alguns. Curiosamente, dois dos grandes blocos de resgatados são italianos e alemães, curiosamente. Mas franceses, muito poucos, mas é nada como confrontar o nome, não é? E uma questão a propósito dos resgates. Os financiamentos eram exclusivamente portugueses ou cada nacionalidade tinha o seu próprio fundo de resgate e o seu próprio organismo de resgate? Por exemplo, alemães ou franceses, como é que eram resgatados? Tem informações sobre isso? Então eu posso começar, o Luís continua. É assim, neste momento não temos informação. Repare que aqui os trinitários tinham o dinheiro e que levavam. Sabemos que várias doações do Filipe II e depois do Filipe I de Portugal. Sabemos que os italianos foi com apoio da Santa Sé, e aí é claro, temos bastante informação sobre o resgate dos italianos e a prioridade que foi dada a esses italianos a pedido do papado. Dos outros nós não temos informação, penso eu. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Luís. Está sem som, Luís, sem som. Ia só aqui abrir a lista, não. Ia só aqui abrir a lista, mas não temos. A única coisa que temos é a quantidade de gente que é resgatada de tudescos, pronto, que aquilo como sabem, é uma designação genérica para sejam alemães, sejam dos Países Baixos, etc. E italianos, seja da Córcega, seja da Sardenha, seja de várias cidades de Itália. Temos muitos, mas todos estes são resgatados com os mesmos fundos, não é? Como a Edith disse. Não temos aqui fundos fora do âmbito, quer da Bula de Cruzada, quer da Santíssima Trindade, dos dinheiros que eram arrebanhados, por assim dizer, por essa gente. Ia só acrescentar, porque aqui o que está... Diz isto. Diz isto, desculpa. O que está em causa é resgatar cristãos. Por isso, dentro das listas resgatados, aparecem-nos os estrangeiros. E aí, nos estrangeiros, aparecem... Olha, para além dos tudescos, os da Córcega, muitos espanhóis, etc., que aparecem nas listas de resgatados. Ok. Temos uma questão do André Morteira. André. Bom dia a todos. Bom dia. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim. Não, era uma pergunta, em primeiro lugar, queria dar os parabéns, acho que isto é tudo muito interessante e aguça muita curiosidade, estou com muita curiosidade do Congresso. Eu queria só uma pergunta, a Edith já falou, eventualmente, se calhar estou a adiantar um pouco, pôr o carro à frente dos bois, mas no caso de conseguirem estender o projeto para além deste projeto exploratório, de conseguirem outros financiamentos, outros projetos, eventualmente, por onde é que gostariam de ir, digamos assim, que vias é que acham que há para explorar ainda depois desta documentação trinitária? Quer dizer, se calhar há muita coisa, mas gostava só de vos ouvir assim dizer algumas generalidades sobre esse assunto. Partindo sempre do princípio que é otimista, que haverá mais financiamentos e mais projetos. Não sei. Posso responder, Rui? Força, Edith. Então é assim, para já temos já uma boa notícia. Ou seja, depois o Luís pode falar em termos da parte militar. Nós assim dividimos, como vocês estão a ver, eu falo da parte religiosa, o Luís é da parte militar, e assim vamos compondo a investigação. É assim, nós vamos avançar para um projeto COAST, e esse projeto COAST tem como linha comum a Ordem da Santíssima Trindade como redentora nos países com contato com o mundo muçulmano. Por isso a nossa ideia é alargar Espanha, já temos os contactos e recebemos já apoio do CHAM para fazer essa candidatura, ou seja, vamos alargar
como a Ordem da Santíssima Trindade atuava em vários países, nós, com esse será o ponto de contacto para o projeto Ghost. E assim temos a Espanha, a Itália, a França, a Polónia, a Alemanha, a Áustria, a República Checa, etc., etc., porque tanto se faziam resgates no Norte de África como no Império Otomano, pelo Império Austro-Húngaro, e etc. Por isso será já uma linha. Por isso nós não estamos a pensar parar, e depois daqui a bocadinho já vamos falar dos outputs que estão para ser feitos, por isso vamos continuar ainda com esta informação e trabalhando a informação que temos deste projeto e, claro, avançar para outros. Este é o que está já em linha, é o projeto Coexiste, que tem a ver com tratar da coexistência entre muçulmanos e cristãos no território, tanto cristãos como muçulmanos, e como é que as instituições políticas, religiosas, sociais e económicas se foram adaptando até ao século XX. Ok, muito obrigado, Edith. Não, eu acho que podíamos aproveitar também para falar um pouco dos outputs, para além do que nós podemos ver hoje no site do projeto Moving City, que outros produtos podemos esperar nos próximos tempos, a nível de publicação de fontes, divulgação e até a nível do próprio Congresso. Qual é o conteúdo do Congresso programado para setembro? Então é assim, resumidamente, também já estamos a ficar no fim do nosso tempo. Uma das coisas que nós temos tentado fazer é esta documentação, nunca foi só dos membros do projeto, fomos sempre alargando a outros investigadores. Daí que nos workshops nós convidámos, e temos aqui presente a Nuzia Tela, temos a Maria João Pereira Coutinho, temos a Cristina Moisão, acho que não falta ninguém, que são investigadores de outras áreas completamente diferentes, em que nós cedemos a nossa documentação para eles trabalharem dentro da sua área. Nós tivemos logo desde o início consciência que a documentação era extremamente importante e lata para ser tratada em 18 meses, então convidámos, por exemplo, o Jorge Fonseca tratou dos escravos, a Maria João Coutinho está a tratar, tal como o Diogo, dos jesuítas, a Carla Alferes Pinto dos tecidos e do vestuário, a Cristina Moisão, que é cirurgiã de profissão, das feridas e dos mortos da guerra, a Nuzia Tela dos italianos, etc, etc. Por exemplo, o RV está presente também dos processos de Inquisição, porque depois alguns foram alvos da Inquisição. Por isso, já há muita gente que fomos envolvendo, já no sentido de continuar o projeto para o futuro. Depois, para além disso, nós vamos editar um livro, estas fontes todas é impossível editar. No Congresso, no dia 21, vai ser lançado o livro do projeto, em que vamos divulgar, assim, às vezes é difícil, mas olha, são 400 páginas de fontes novas, extratos das crónicas e da documentação trinitária sobre a Batalha de Alcácer Quibir. O livro vai sair, é um e-book que vai sair no dia 21 de setembro. O Congresso vai ser o ponto alto de tudo isto, e aí já sabemos pelos resumos das comunicações que vai haver fontes novas. Quando se falava há bocadinho que há ainda muita coisa sobre a Batalha de Alcácer Quibir a descobrir, aí vamos ter um desses exemplos com um arquivo espanhol que está a ser trabalhado pelo professor Miguel Bundes Ibarra, e que até agora é tudo inédito, nunca foi publicado. Eu não digo mais que vai ser a conferência inaugural. O Congresso vai decorrer entre dia 20 e 22 de setembro, tem como título Migrações Forçadas entre a Cristandade e o Islão na época moderna, e estamos já, não nos quisemos centrar em Alcácer Quibir, mas começar já a abrir a porta para o projeto seguinte. E daí temos migrações forçadas já neste sentido do contacto entre os dois mundos. Vou disponibilizar aqui o site do Congresso para quem se quiser inscrever. Nós neste momento temos aqui o Rui Loureiro e a Janira Couto, como já disse, ambos são da Conceito Científico. Vamos ter 20 comunicações, 6 conferências, para além do lançamento do livro, e espaço para reuniões e contactos entre os investigadores. Acho que não me faltou nada, a publicação, o Congresso, e estas fontes, que agora não são, estas crónicas, não são publicadas na sua
totalidade, está previsto, e já está falado com a Mafalda, de virmos a disponibilizá-las em e-book ou impressas, logo se vê. E todo o material de apoio, transcrições que não foram utilizadas, os quadros de Excel, serão disponibilizados todos online até ao fim do Congresso, até ao fim do projeto, que é dia 30 de setembro. Ok, muito obrigado, Edith. O Congresso é presencial? É misto, é simultaneamente presencial e online. Ok. E vai ter lugar no CHAM? Vai ter lugar em 2 locais, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Avenida de Berna, os 2 primeiros dias, e o último dia no campus de Campolide. Ok, 2 primeiros dias, 21, 22, não é? Exato. Eu acabei de disponibilizar o link para o website do Congresso, onde podem encontrar toda essa informação e inscreverem-se para nós depois mandarmos o link para participação ou aparecerem presencialmente. Ok. Muito bem. Luís, não sei se como corresponsável da equipa queres acrescentar alguma coisa sobre se cumpriram os objetivos que estavam previstos ou estão em vias de cumprir os objetivos previstos no projeto. Eu já vi que o projeto se alargou e neste momento já é uma galáxia, não é um projeto, não é? Já tem ligação. Sim. Eu, ao contrário da Edith, estou a focar-me cada vez mais na Alcácer Quibir, porque isto realmente tem pano para mangas. E respondendo também relativamente ao... Sim, cumpriu no sentido de levantar pistas importantíssimas, interessantíssimas, porque agora todos os nomes que temos vindo a referenciar de oficiais e gente dos ofícios desconhecidos que nós não conhecíamos, que são uma mais-valia para a compreensão do Exército e como é que estes exércitos se movimentam. Agora têm que ser investigadas as pessoas em termos biográficos, saber quem elas são, o que é que fazem, o que é que fizeram. Mas para além disso, também, digamos que sublinha mais uma vez as pistas que tinham sido propostas na outra candidatura e que, infelizmente, o outro projeto, sendo um projeto de 3 anos, também não tinha muito mais tempo, mas cada vez me dá mais asa a pensar que há aqui situações muito interessantes para explorar, nomeadamente a parte dos itinerários da tal cidade em movimento. E não só da cidade em movimento europeia, mas também da cidade em movimento marroquina. Me interessa particularmente, já tenho começado a trabalhar isso, à conta até daquele texto do ENI, em termos iconográficos. Portanto, o próximo passo vai ser agora candidatar um projeto exploratório para fazer uma equipa em termos de sondagem arqueológica, começar a ter uma primeira abordagem, uma sondagem arqueológica de um acampamento militar que nós sinalizámos em termos de documentação no projeto anterior, no Remilitário, que é o acampamento militar de Cantilhana. Isto agora retomando um pouco aquilo que tu tinhas dito ainda há bocado sobre quem são os autores destes acampamentos. São de facto arquitetos e engenheiros militares que os fazem a grande maioria das vezes. E há pelo menos 5 engenheiros militares que vão com o Exército de Dom Sebastião e que são eles os responsáveis quer pelos acampamentos, quer inclusivamente alguns deles que ficaram, pelo menos ficou lá em Marrocos, vai ser depois responsável, muito provavelmente, quase de certeza, por toda a campanha de fortificação que é feita nesta linha de fronteira entre a zona ainda da ocupação portuguesa e agora ibérica, depois de 1580, e a zona ocidental de Marrocos com a área de influência mais ligada à Argel da Turquia. Portanto, toda esta zona vai ser fortificada com modelos europeus, que normalmente só se fala dos modelos europeus já lá para o século XVIII, mas de facto eles são introduzidos em Marrocos no século XVI, no final, em 1584. E já tenho uns cheirinhos de comparação em termos de modelos, são modelos portugueses, portanto, claro, de influência italiana, etc. e tal, mas, portanto, isto é outra componente muito interessante que pode ser desenvolvida, que tem capacidade para ser desenvolvida. Eu sei que já houve um projeto em Espanha que abordou o levantamento todo de todo este espólio construído, fortificado, desde Larás, portanto com 2 fortes em Larás, até Fez, que está cheio de fortes, que tive a oportunidade de visitar alguns deles no passado dia 15, com o Mustafa, precisamente no passado setembro do ano passado, portanto em 2022, e aquilo são de facto fortes de influência portuguesa. Portanto, isto é essa componente primeiro do fortificado por quem se manteve em Marrocos e, por outro lado, dos modelos militares, da forma como estes modelos militares percorrem o território e se encontram finalmente no dia da batalha, um modelo militar otomano, Sádida otomano, e um modelo militar europeu português. Portanto, cada vez me interessa mais em estudar os 2 modelos. Com o otomano, de facto, precisamos das fontes marroquinas, não é? Com o modelo
com o modelo militar marroquino, Sádida, e penso que não são muito detalhadas, mas depois há as fontes europeias dos cativos, etc. Portanto, estes vão ser os próximos projetos. O próximo mesmo a ser candidatado vai ser um projeto piloto de avaliação, de análise do acampamento espanhol de Cantilhana, que é praticamente contemporâneo de Alcácer-Quibir, que é de 1580, e que está muito bem documentado, quer em termos escritos, quer em termos iconográficos. É o único documento que eu conheço em que se desenha o acampamento militar tal como ele era, que se descreve o acampamento como ele era e que se consegue identificar o local através dos pontos de referência que estão nos desenhos, que ainda existe e que já localizámos, que é ali, de facto, ao pé de Badajoz, aproveita uma ponte que lá existe do século XVI. Portanto, o acampamento consegue-se identificar e agora resta saber quais são, as marcas que ele deixa no território. Que isso acho que é a componente da arqueologia de campo de batalha que falta sempre, quase sempre, aos estudos de história militar, não é? E que é importante começarmos a introduzi-lo em Portugal, não é? Sim, ok. Muito obrigado, Luís. Portanto, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, não é verdade, Edith? Eu penso que tínhamos programa. Temos mais uma pergunta. Sim, mais uma pergunta. Do Carlos Mota, sobre o Dom Duarte Menezes. Ok. Eu não estou a ver a pergunta. Está no chat? Está. Mas diz qual é. Uma pergunta sobre o resgate específico de Dom Duarte Menezes, à época governador de Tanger, que terá sido resgatado ainda durante o reinado do cardeal Dom Henrique. Gostaria de saber se me poderia ser indicado algum estudo que abordasse este processo, nomeadamente se faria parte do leque de resgatados sobre o financiamento do Filipe II, visto ter apoiado a causa desde a sessão de 1580. Eu penso que o Luís pode confirmar, mas eu penso que o Dom Duarte Menezes está logo na primeira lista dos 80 resgatados. São logo dos primeiros a serem resgatados. Sim. Também acho que sim. Há umas indicações que o professor Vítor Serrão deu naquele livro do governo de Portugal, da época dos governadores, fala de facto dos resgatados que depois apoiaram a causa do Filipe II, e fala das cartas, daquelas cartas em branco, das fechas em branco, portanto, das cartas de resgate e de privilégios, etc., dessas coisas todas. Eu penso que o ponto de partida terá de ser sempre esse estudo do Veríssimo Serrão, acho que é do Veríssimo Serrão ou é do Queiroz Veloso, agora não me lembro. Pronto, é o governo, desculpem lá, só para... Não. Recurso à biblioteca. É um do outro, agora não me lembro qual é o texto, mas é fundamental para se perceber os resgates e toda essa problemática dos resgates e quem é que é resgatado pelo Filipe II e como é que eles se passam de um lado para o outro. Agora, eu de facto eu pensava que o Duarte Menezes estava logo ao início, não é, Edith? Eu penso que sim, é o que tu dizes. Mas só confirmando também. O Michel. Michele Bosco tem uma informação. Diga, Sí, Michele. me permito digamos, introducir otra. A mí me suena muchísimo ese nombre de Duarte Menezes, probablemente por ser el gobernador de Tánger en esa, y posiblemente también por como nos ha recordado Carlos Mota, por haber sido uno de los que apoyan la candidatura digamos, de Felipe II como cuando se realiza la Unión de Coronas. Lo he buscado rápidamente entre mis apuntes y ahora todavía no he conseguido localizarlo, pero estoy seguro de que lo tengo en algún lado porque me suena mucho ese nombre. Entonces es posible que esté entre los rescatados por los mercenarios en las misiones de rescates justo a continuación, pero no estoy, o sea, justo inmediatamente después. Pero tengo que comprobarlo. Si consigo localizarlo como espero, le mandaré un correo tanto a Edith como al profesor Costa o al propio para Carlos Mota, pero seguramente si lo localizamos aparecerá entre los rescatados cuando nos volvamos a ver en el Congreso de finales de septiembre. E eu agora acabei de confirmar naquela primeira lista que está em Simancas, relativo aos fidalgos, com a ligação dos que estão mortos e que estão vivos, o Dom Duarte Menezes aparece como vivo em Fez. Por isso, ele está vivo e foi resgatado, não é? Pronto. Estaba en Fez. Exato, en Fez. Pues entonces ya queda es más fácil quizá localizarlo. Si encuentro información sobre él y doy o sea, dónde se encuentra o quién se ocupa de su rescate, porque yo creo que sean los mercenarios de la Corona de Castilla, pero no estoy
no puedo estar seguro ahora, pero me suena, como me suena mucho ese nombre, en algún lado lo tengo que encontrar. Cuando lo dé con él, os digo. Talvez se o Carlos Mota partilhar o seu contacto e e-mail no chat e quem tiver alguma resposta para lhe dar, depois pode enviar. Uhum. Ou então contactar o site o e-mail do projeto. Projeto, ok. Uhum. Pronto, eu penso que estamos em cima da hora, Edito, não sei se... Sim, sim. Portanto, eu penso que ficou aqui visível, portanto, trata-se de um projeto riquíssimo, não é? De uma diversidade extraordinária que envolve uma série de áreas e que abriu agora uma série de pistas de investigação para o futuro e permite contactos, redes, etc. E esses tais projetos europeus, não é? Que podem ser a resposta às candidaturas que não são aprovadas pela FCT, não é? A gente tem de recorrer a outros horizontes que talvez deem mais importância a estas temáticas. Portanto, fica aqui então um grande agradecimento à Edith, ao Luís, à Mafalda e ao Diogo, os membros do projeto aqui presentes, e a todos os colegas aqui presentes, nomeadamente aos consultores, ao consultor aqui presente, o Michela, e também aos conselheiros científicos da Janira Couto, aqui presente, muito obrigado. E aos colegas André Morteira, Maria João Pereira Coutinho, Cristina, etc. Um grande obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa contribuição. Edito, passo-te a palavra então para o encerramento. Obrigada. Eu queria agradecer ao Rui o ter moderado e estar connosco aqui neste dia. Acho que fica dito que podíamos estar mais umas horas, que iria aparecendo sempre assuntos para irmos debatendo, mas agradeço a todos os presentes. Convido todos a estarem no Congresso, como eu disse já, muitos de vocês ou pertencem à Comissão Científica, são conferencistas ou vão apresentar comunicações, temos aqui alguns, que nos encontremos todos na faculdade no dia 20 de setembro. Têm os contactos, podem-nos ir mantendo em contacto e fazendo as perguntas que quiserem. E pronto, resta-me agradecer a todos. Acho que fomos uma equipa bastante composta para agosto, para uma manhã de agosto, para uma manhã de sol. E olhem, boas férias a quem for de férias e até setembro. E obrigada a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Vacaciones. Um abraço e boas Nos vemos en férias. septiembre. Obrigado. Boas férias. Obrigada, adeus.